Cada vez que um filme de Jurassic Park é anunciado, nós pensamos, o que vão inventar agora? Cada filme esperamos novos dinossauros e novas bizarrices. E o que vamos ver no vídeo de hoje é mais uma bizarrice no bom sentido, para que possamos teorizar e entender esse novo mutante que foi apresentado nesse trailer. Prazer, eu sou o Milão, você está no canal Na Sua Tela e vem comigo descobrir esse novo monstro. Bora pro vídeo! Enquanto milhões de pessoas assistem ao trailer altamente aguardado da próxima aventura de Jurassic Park, chamado Jurassic World Rebirth, não havia dúvidas de que a grande questão na mente de todos era: que diabos é isso? Nesse episódio do Goji Center, vamos mergulhar fundo em tudo que descobrimos sobre a mais recente monstruosidade de Jurassic World. Antes de prosseguirmos, observe que vamos analisar o trailer, informações dos bastidores e compartilhar alguns possíveis vazamentos de enredo que encontramos nos cantos obscuros da internet, incluindo uma possível revelação completa do design dessa nova criatura. Em Jurassic World Rebirth, nós seguimos uma família que está perdida e um grupo de mercenários que foram contratados por uma empresa farmacêutica, que acabam em uma ilha desconhecida com um presente sombrio e uma história ainda mais obscura. Os dinossauros liberados no mundo dos últimos filmes se estabeleceram em áreas como esta, e o InGen conduziu alguns dos seus primeiros experimentos neste local há muitas e muitas décadas atrás. Mas nada desde o Spinosaurus, o caçador, em grupo, até o titanossauro do tamanho de um kaiju foi tão horrível quanto o que foi apresentado nesse novo mutante. A equipe de modelagem do Goji Center rapidamente montou um modelo tridimensional daquilo que acreditam ser um novo monstro, completamente mutante. Esse monstro com cerca de 7,5 metros de altura e pesando dezenas de milhares de quilos, essa criatura monstruosa ainda não tem um nome confirmado, mas foi apelidada de T-Rex, em homenagem a uma monstruosidade esquecida dos anos 90. De acordo com rumores dispersos e alguns supostos detalhes de enredo, este foi um dos primeiros experimentos genéticos da InGen lá nos anos 80, quando os genomas foram sequenciados antes de serem enviados para produção no site B. Isso faz ainda mais sentido considerando que Rex foi um dos primeiros dinossauros criados pela empresa. Segundo o marketing viral, nascida no final dos anos 80, se a InGen criou realmente este animal, esta aberração deformada, certamente seria mais velha e foi feita com tecnologia mais antiga. É possível que esse animal tenha hoje cerca de 50 anos, caso ele tenha sido criado lá em meados ou final dos anos 70. Se feito no início dos anos 80, ainda estaríamos falando de um animal muito além da expectativa de vida de um T-Rex real, que vivia cerca de 30 anos. A tecnologia genética da década de 80 era drasticamente e mais primitiva em comparação da dos anos 90, e muito mais avançada que os computadores utilizados nos anos 2010. Tecnologias como os supercomputadores CM5 usados lá na Isla Nublar não existiam naquela época. A famosa cena em que Raymond explica que usamos o DNA de RAM para preencher as lacunas e completar o código pode ser relevante aqui. Isso era essencial para viabilizar o DNA incompleto. Mas no mundo real isso é extremamente difícil e, portanto, raro.
Se essa tecnologia primitiva foi usada, isso pode explicar o aspecto bizarro da criatura. Os geneticistas lá da InGen provavelmente não planejavam que ele ficasse dessa forma. Foi possivelmente uma tentativa de fracasso de criar um grande terópode. Fizeram ali uma experiência, tentaram criar X, mas no final das contas, os caras obteram o famoso Y, ou seja, tentativa e erro, para deixar o bicho vivo. É isso que a gente não entende. Mas bom, vamos seguir. Nenhuma combinação genética saudável deveria causar o surgimento de múltiplos membros. Já vemos aí o erro da época. Agora vamos entender melhor a genética. O gene ROX são um conjunto de genes que controlam o plano corporal básico de qualquer animal. Mutações nesses genes podem mudar a forma e o tamanho dos membros que são programados para manter a configuração corporal desse ser. Por isso, todos os vertebrados terrestres não têm membros na cabeça, braços nas pernas ou mais de 4 membros. Mesmo após 300 milhões de anos de evolução, a falha aqui pode ter ocorrido por uma rara mutação chamada polimelia, que acontece quando há duplicação ou alteração de genes ROX, levando os problemas estruturais no corpo do animal. E neste caso, os geneticistas teriam cometido o erro no processo de reconstrução desse DNA, usando computadores precários ou falhando em preencher corretamente essas lacunas do DNA, como é falado lá pelo Raymond, usando ali o DNA das rãs para preencher essas lacunas. E o resultado foi uma tentativa fracassada de criar a estrela icônica da franquia. Esse animal tem sido amplamente chamado na internet de mutante. Chamamos aqui também, não de híbrido ou de amálgama, porque quando o animal sofre essas mutações genéticas, podem acabar aparecendo esses membros extras assimétricos, como Stump, o pato de 4 patas, Octogoat, uma cabra da Croácia com 8 membros, e o nosso querido T-Rex, que pode ter passado por algo parecido, com 2 membros grandes para a locomoção dos nós dos dedos e 2 braços menores com os 2 dedos, como o T-Rex real, por exemplo. Porém, temos uma coisa aqui, esses braços alongados, eles não existem em fósseis de T-Rex. A presença do DNA de rã, que passa de um girino adulto com o crescimento de membros, pode ter contribuído também para a deformidade. Ainda que não há uma revelação oficial sobre o design completo da criatura, mas as imagens indicam que ela tem uma simetria bilateral, os 2 lados iguais, o que seria raro em um mutante. Ainda assim, os membros podem ter pequenas assimetrias, causando um desconforto crônico. No trailer, vemos Duncan atraindo a criatura com um sinalizador, sugerindo que ela, como o Rex, responde a um estímulo. A mandíbula larga lembra o T-Rex, mas acredita-se que a criatura usa enormes garras como as suas armas principais e apenas morda em curta distância. Por que o T-Rex é tão grande se a base genética é do T-Rex? Teorizamos que a mutação nos genes ROX afetou não só a quantidade, mas também o tamanho dos membros. O corpo tem proporções semelhantes a um T-Rex padrão, mas os membros são desproporcionais. Além disso, as mutações ROX podem gerar traços neotênicos, características juvenis mantidas na fase adulta, como a cabeça arredondada do T-Rex. O resultado final, uma tentativa fracassada de fazer um T-Rex mais funcional, suficiente para sobreviver há muito tempo. Uma cena mostra um laboratório funcional, provavelmente ali um flashback da época, e nota-se a diferença do tamanho entre uma espécime jovem e de um adulto. O interessante aqui é que a forma como o animal parece observar antes de fazer o ataque, sugerindo uma inteligência e um comportamento analítico. Uma teoria alternativa que surge é que o laboratório pertença a uma nova empresa chamada Parks Gen X.
Isso indicaria que a criatura não seria tão antiga, mas criada recentemente com uma tecnologia moderna. A empresa argentina Kiron já conseguiu modificar geneticamente um cavalo para ser mais rápido, alterando seus genes musculares específicos antes da gestação. Seguindo essa lógica, Parker do GeneX pode ter aplicado os mesmos métodos no T-Rex, identificando e alterando os genes relacionados aos membros, como comprimento ósseo e músculos. Isso indicaria que o experimento ele não foi acidental, mas intencional para criar um ativo valioso. A missão para recuperar as 3 grandes criaturas na ilha pode ter sido uma manobra para capturar novamente esse monstro. E isso indicaria o porquê de todo o alvoroço e de que pode desenrolar dentro da história do filme. Já tivemos alguns teasers, alguns trailers que apresentaram vários dinossauros. Agora fica aí a dúvida do que vamos esperar aí de Jurassic World Rebirth. É isso aí, agora é com você. Deixe nos comentários. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Fui!